Aí galera, vamos continuar configurando o nosso editor da Godot, tá certo? Bem, eu vou modificar com vocês um pouquinho deste ambiente 3D. Então vamos marcar aqui, ó, pode ser que esteja assim. A gente já viu um pouquinho sobre configuração da cor de Clear Color desse ambiente 2D. E agora nós vamos clicar aqui no editor 3D, da cena 3D, tá bom? A gente não viu ainda, mas o conceito primordial da Godot são as cenas, né? As cenas, elas são formadas por um conjunto de nós, e a gente vai falar disso mais tarde. E aqui eu tenho uma cena que está vazia, está aqui empty, vazia, e toda cena precisa de um nó raiz. O meu objetivo ainda não é estudar sobre cenas, mas eu vou mostrar para você aqui uma maneira de você configurar a aparência um pouquinho melhor aqui. Eu particularmente não gosto muito desse marrom, essas cores aqui. Então a gente vai dar uma melhorada aqui nesse ambiente, tá certo? Então eu vou clicar aqui só para título de curiosidade. Vamos criar aqui um nó, uma cena, um nó raiz. Você vê que agora já tem um gizmo ali, certo? Esse nó seria a raiz dessa cena. A gente vai falar mais tarde depois, porque o que me interessa agora é configurar essa cena aqui. Vamos lá. Bom, uma coisa interessante é mudar a cor do sol, a quantidade de energia que vai ser refletida do sol, no sol no caso é aqui, e aqui é a questão do céu, né? Aqui diz Preview Environment e Preview Sun. Ou seja, é o preview do sol, preview do ambiente, tá certo? Então o ground está marrom, a gente pode mudar essa cor daquela mesma forma, certo? Vamos dar aqui fazer um pique aqui de uma cor. Eu vou colocar aquela mesma cor, certo? Do ambiente 2D. Então você lembra que Project Settings, eu vou aqui em Environment, vou pegar esta cor, vou copiar ela aqui, ó, Ctrl C. Vou fechar, né? Vou voltar no ambiente 3D e aqui nos três pontinhos, os três pontinhos aqui, ó, Edit, o sol e o ambiente. Desculpe. Então aqui você vai mudar a cor do fundo, dar um Ctrl V aqui, copiei e colei. Essas cores recentes estão sendo colocadas aqui, ó, gente. Foi bom até remarcar aqui para ver. Então a gente poderia ter vindo aqui, escolhido a cor aqui mesmo, né? Então você vê que agora, ó, eu tenho uma cor diferente aqui. Posso dar uma tonalidade aqui um pouquinho mais clara, ou quem sabe até mais escura, né? Ok? Então vou deixar mais ou menos assim. Agora eu vou colocar aqui, mudar um pouquinho a cor do céu, vou botar um azul mais para esse lado aqui, certo? A gente pode deixar mais claro aqui assim, ó, ok? Pode aumentar a quantidade de energia, vai ficar mais brilhante, né? O limite ali é 8. Você pode tirar o glow, ou seja, esse brilho assim, ó, vendo? Diminuir aqui. Não vai dar para ver, mas o AO aqui é Ambient Occlusion, que quando você tiver componentes 3D, você vai ver que onde eles encontram, né, onde tiver parte da malha mais ocultas, aquilo vai estar delimitado, né? Se você observar no seu entorno aí, você vai ver que onde as peças e as coisas se encontram, formam uma pequena sombra mais densa nas junções dos objetos. Então esse é um Ambient Occlusion. E aí a gente pode modificar um pouquinho aqui. Vamos tirar um pouquinho dessa energia, né? Vamos deixar o 0, ele fica escuro. O 1 vai ficar aqui, que é o padrão. Então, vamos botar um pouquinho mais, deixa eu ver. Não, ficou muito forte. Tudo depende do ambiente do seu jogo, né? De repente você quer fazer uma atmosfera mais quente, né? Mais amarelado, voltado mais aí para uma coisa mais seca, né? Bom, o sol também vai influenciar aqui a cor. Imagine você aqui que eu vou botar, ó, uma tonalidade de verde no sol. Olha só aqui, né? Ele vai afetar um pouquinho
aí o seu ambiente, certo? Quantidade de energia do sol. Bom, a verdade é que você pode fazer a configuração que você quiser. Vamos deixar aqui no branco, certo? Tirando aqui deixando a saturação, o valor máximo aqui. Bem, aqui nesse caso tanto faz a matiz, né? Então deixa aqui mesmo, tá? E aqui a energia, vamos deixar no 1 onde estava. E você pode direcionar o sol aqui, ó, você vai ver que ele vai mudar ali a posição, ó, tá vendo ele lá mudando, ó? Baixar ele aqui, ó, tá vendo? Vou mudar a cor aqui de novo para você ver. Vou botar um sol verde, né? Vamos mudar aqui a saturação, olha lá a cor dele, tá vendo? Mas aí você vai ter que fazer uma combinação com o céu e tudo mais, né? Que é para ficar mais realista, digamos assim. Aqui, saturação zerada, para ficar branco mesmo, tá? Agora, uma coisa interessante aqui é que essa cena aqui, ó, ela foi configurada dessa maneira, mas não quer dizer que outras cenas terão essa configuração, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui onde tem Add Environment to Scene. Então ele vai colocar aqui como filho desse nó um nó de ambiente, né? Vamos ver, ó. Tá vendo? Ele acrescentou lá The World Environment, o ambiente do mundo, que é um tipo de nó que a gente vai ver lá no futuro, certo? Então esse ambiente de nó vai me servir para configurar esse nó de ambiente, melhor dizendo, vai me servir para configurar o meu ambiente, o ambiente do meu mundo aqui, certo? Só que esse World Environment é um nó auxiliar, porque o que interessa mesmo são esses dados que estão aqui nesse Resource. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho todas aquelas informações que nós modificamos, algumas coisas que nós modificamos lá, estão todos aqui, ó, certo? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso salvar essas informações sobre aqui o Glow, todas aquelas coisas que a gente ajustou, né? Se eu clicar aqui, ó, no Sky, ele vai abrir novas coisas. Então isso é o que nós chamamos de recurso, tá certo? Estes recursos, eles são parte da estrutura, da maneira de trabalho da Godot, certo? Só que você tem que entender esses recursos como sendo containers de dados. Eu não coloco recursos direto na cena, certo? Porque eles na realidade são informações, são dados. Então eu preciso aí de nós auxiliares para que aquilo tenha efeito dentro da cena. No caso aqui, esse nó de ambiente do mundo aqui vai ser esse nó auxiliar que vai pegar esses dados aqui, né? Você vê que aqui embaixo tem uma informação sobre recurso. Então esse resource, todo recurso vão ter esse conjunto de informações aqui. Não tem o path ainda porque eu não salvei, né? Então a gente vai fazer assim, ó, como eu quero que todas as cenas 3D, veja que eu vou abrir aqui uma nova cena 3D, ó, e como eu configurei aqui, ela tá a mesma coisa, mas se eu fechar aqui e não salvar esses recursos, eu vou perder todas essas informações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na setinha e vou pedir para ele salvar esse recurso, esses recursos de ambiente, certo? Então aqui você tem New Environment, eu vou colocar aqui na minha pasta de recursos e eu vou colocar assim, ó, My Environment, ou seja, o ambiente, vai ser um ambiente padrão para nós. Você vai ver daqui a pouco como a gente vai configurar isso de modo que o editor sempre use essas configurações de ambiente. Observe que a extensão aqui é T-Res, Res é de Resource, o T aí é de tipo, né? Então é um tipo de recurso e eu vou salvar na minha pasta de recurso. Agora é um arquivo, vai estar lá no meu sistema de arquivo. Então se eu vier aqui, ó, Resource, está ele lá e eu posso usá-lo onde eu quiser, tá bem? Então eu vou configurar agora essa mesma configuração de ambiente para o editor usar como padrão, perfeito? Então eu vou aqui em projeto,
Project Settings. Outra coisa, você pode, né, exportar esse recurso para você usar em outros projetos. Então eu vou clicar aqui em Project, aqui aí você tem na aba geral, Render, você tem Environment. A gente já usou isso daqui para ver a parte do 2D. Mas para ver a do 3D, você vai ter que marcar, ativar aqui as configurações avançadas. Então eu vou clicar, ó. Vem aí um monte de coisa que a gente não vai ver hoje, claro. Mas aqui embaixo você tem Defaults. Tem a Clear Column Defaults aqui. E você tem, ó, Default Environment. Então a gente vai clicar aqui, buscar o recurso. Olha só. Pronto. E agora, para todas as minhas cenas, eu vou usar esse recurso de ambiente para configurar as minhas cenas 3D. Ok? Então fechei aqui, vou fechar essas cenas, agora não preciso mais, fechar aqui todas elas, não salve, fecha essa aqui também, não salve, ok? Então voltou aí ao normal, mas a minha cena agora está a configuração que eu deixei lá, tá certo? A gente tem algumas outras configurações, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a Viewport, mas a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então a gente se vê depois. Forte abraço, ok?